Bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a relação entre o saneamento e os resíduos sólidos urbanos. Meu nome é André Magali. Lembrando que esse material está protegido em relação aos seus direitos autorais, vedada sua distribuição, sua disponibilização, com sua cópia. Pois bem. Vamos falar da Lei do Saneamento, que é a Lei Federal 11.445 de 2007, que foi recentemente atualizada pela Lei 14.026, que instituiu o que se chama de novo Marco Legal do Saneamento. Tudo bem? Então vamos lá. Essa lei federal, ela instituiu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e ela traz, já no seu artigo 3º, o conceito de saneamento básico, que abrange um conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Percebam, então, temos 4 tipos de serviço contidos no conceito de saneamento básico. Então, saneamento básico é composto por abastecimento de água potável, esgoto, resíduos sólidos, em geral, coleta de resíduos sólidos, e drenagem. Esses 4 pilares do saneamento básico. Tá bom? Então, especificamente sobre os resíduos sólidos, ele vai falar que essa limpeza urbana, esse manejo, é constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e instalação operacional para coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte e transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos da limpeza urbana. Imagine então que os resíduos de limpeza urbana constituem aqueles oriundos da limpeza de praças públicas, locais públicos, varrição, poda de árvore, todo esse tipo de serviço que ocorre durante a limpeza de uma cidade. Vamos em frente. O artigo 3º-C vai especificar que consideram-se serviços públicos especializados de limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização e reciclagem, tratamento inclusive compostagem e destinação final de resíduos domésticos. Então, esse serviço é voltado para aquele lixo que é gerado nas casas, nas residências, o chamado resíduo doméstico. Os originários em comércio, indústria e serviço, então é outro tipo de resíduo, caracteristicamente distinto, mas notem que o legislador colocou aqui que só se coleta resíduo de comércio, indústria e serviço que seja gerado em quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos. Tá? E que por decisão do titular sejam considerados resíduos sólidos urbanos. Titular aqui é o município, então o município vai definir quem pode, quem não pode, em que quantidade pode, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade do seu gerador. Então, o titular, o município, vai dizer a quem compete se responsabilizar pela gestão dos resíduos. Em linhas gerais, o município vai definir em 2 patamares, o que ele vai chamar de pequenos geradores e aquilo que ele vai chamar de grandes geradores. Então, os grandes geradores ficarão responsáveis pelos seus próprios resíduos. Os pequenos geradores podem fazer uso do sistema público de coleta, nos termos da lei. Então, resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, como eu exemplifiquei para vocês há pouco, serviço de varrição, capina, roçada, poda, asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos sanitários públicos, raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer outros materiais depositados
na rede de drenagem, desobstrução de bueiro, boca de lobo e por aí vai, certo? Feiras públicas. Então, esse tipo de resíduo. Outros eventuais é da limpeza urbana, realiza-se um show, um evento, que é gerado durante esse tipo de evento. Uma questão importante são os princípios. Então, a Política Nacional de Saneamento Básico, que é isso que a gente está vendo, está instituída por essa lei, ela tem alguns princípios, ela está pautada em alguns princípios. Dentre esses princípios, o que a gente tem? O primeiro deles, e bem importante, a universalização do acesso. Então, universalizar o acesso é possibilitar que ele esteja disponível para todos. Então, disponibilizar o saneamento para todos significa que a prestação do serviço de saneamento, seja ele qual for, tem que alcançar a todos. Então, se eu estou falando aqui dos resíduos sólidos, a coleta desses resíduos ela tem que alcançar a todos. Puxa, mas atualmente a gente nota que é só o centro da cidade que eles coletam lixo. Por isso mesmo, então, compete à administração pública como titular dessa obrigação correr atrás de angariar recursos, angariar estratégias, propiciar tecnologia que possibilite que essa coleta se estenda a todos. Tá? Então, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que ao longo da política aqui, essa implantação das estratégias também é paulatina, né? Ela é progressiva, ela vai acontecendo com base em investimentos. Mas você não deve deixar de considerar que todos do sistema têm o mesmo direito, do ponto de vista de todos têm que ter a oportunidade de ter acesso a esse serviço. Ainda que isso demore algum tempo, né, no curto, no médio e no longo prazo, você vai implantando isso, mas isso aqui é uma premissa básica, a universalização do acesso. Garantir que todos tenham acesso, porque todos seriam iguais nesse sistema. Tá? Então essa é a lógica. Outra premissa, outro princípio dessa lei seria maximizar a eficácia das ações e dos resultados. Então, se eu recebo, sei lá, 500 milhões de reais, e eu tenho a opção de aplicar esses 500 milhões de reais no saneamento da minha cidade, eu tenho que optar em melhor aproveitar esse recurso. Então, eu vou aplicar esse recurso onde eu vou abranger menos pessoas ou vou colocar esse recurso onde eu vou abranger mais pessoas. Em linhas gerais, num lugar em que você não tem um saneamento adequado, o que você vai fazer? Você vai aplicar da região central da cidade, onde a densidade demográfica é maior, para a periferia. Então, sempre nessa direção. Mas se eu pensar nisso que eu acabei de falar da universalização do acesso, uma vez que o saneamento já está implantado na região central, eu tenho que buscar aplicar recursos na periferia para poder propiciar a todos. Então, a ideia é sempre maximizar essa aplicação do recurso de modo a privilegiar o máximo possível de pessoas e dos resultados alcançados. Né? Então, vai falar ainda do abastecimento, do esgotamento sanitário, da limpeza urbana, dos resíduos, tudo realizado de uma maneira adequada à saúde pública e à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. Conciliar isso tudo. É o próprio saneamento. Né? Vai ter como princípio ainda a questão da drenagem, como um instrumento também de saneamento, adotar técnicas e métodos que considerem as peculiaridades locais e regionais, isso é bem importante. Então, se eu tenho uma região que é montanhosa, se eu tenho uma região que é quente, se eu tenho uma região que é fortemente adensada demograficamente falando, então eu tenho que observar as características daquela região e adaptar o meu sistema de saneamento à característica daquela região. Então, de nada adianta eu vir com uma máquina mágica que custa bilhões de reais para um município que gera poucos milhares de reais de renda para custear o sistema de saneamento. Então, as coisas têm que ser compatíveis, eu tenho que
prover uma solução compatível com aquela realidade, seja ela o clima, seja ela a capacidade financeira daquele sistema. Então, essas coisas todas têm que estar compatibilizadas. Uma outra coisa que o legislador pede é que essa política de saneamento seja articulada com as demais políticas de desenvolvimento urbano e regional. Então, de nada adianta eu pensar em soluções que conflitam com o plano diretor municipal, que conflitam com a lei de uso e ocupação do solo, que conflitam com políticas de saúde, sanitárias, enfim, outras políticas todas do município. Tá? Ainda, eu tenho que buscar eficiência e sustentabilidade econômica, na linha do que eu estava comentando também. O sistema ele tem que ser sustentável, então aquilo que ele angaria de recursos por meio de cobranças de taxas, né? Taxa de coleta do lixo, que se cobra de cada cidadão que tem um imóvel, junto com a taxa do IPTU. Ou a tarifa de água, a tarifa de esgoto, esse tipo de arrecadação tem que ser suficiente para suportar os investimentos, para suportar os custos do sistema. Então, tem que haver essa sustentabilidade econômica do sistema. Como eu tinha adiantado, a gente tem que prover também soluções graduais e progressivas. Então, se o meu sistema não está implantado ainda, eu tenho que convergir para aquela universalização e ir ampliando meu sistema gradualmente, mas sempre melhorando. Por isso que o legislador faz questão de falar, é progressivo. Tá? Não adianta você melhorar aos poucos, mas muito lentamente, de modo que a demanda vai aumentando mais rápido que você consegue prover solução. Não, você tem que andar para frente, está sempre melhorando. Tá? Por mais devagar que seja, tem que estar sempre melhorando. Uma questão também bastante importante é a segurança do meu sistema, qualidade, regularidade e continuidade. Então, todos esses aspectos juntos, simultaneamente, são muito importantes. Então, de nada adianta eu ter um sistema de saneamento inseguro, uma estação de tratamento de água que é vulnerável a um ataque. Vai lá um terrorista, coloca um veneno qualquer e contamina a água de uma grande região, certo? Ou comprometer a qualidade, né? Eu trato meu esgoto, mas é tratado muito mal do ponto de vista de eficiência técnica. E aí eu jogo um esgoto contaminado, uma água muito suja dentro do rio. Regularidade, você tem que ver muito forte na parte do resíduo sólido, né? Então, se falhar a coleta diária do lixo, começa a ter o caos numa cidade, né? Se você vê uma greve de caminhões, de pessoas que trabalham com a coleta do lixo, você vai perceber que isso aqui rapidamente o caos se instaura, né? Porque um dia, 2 dias as pessoas conseguem lidar sem desaparecer, por assim dizer, com aquele lixo da porta da sua casa. Mas se você ficar uma semana sem coleta de lixo, o lixo vai se acumular e daqui a pouco você tem ratos, baratas, outros vetores ali e começa a causar problema. Daí as pessoas começam a colocar fogo e aí polui o meio ambiente, polui a atmosfera, queima plástico que não deveria, queima outros materiais que não deveria. Então, é bastante complicado. A regularidade é uma coisa bem importante. Também nessa época que a gente está em que há rodízio de água. Então, se você não tem previsão de quando essa água vai estar disponível, quando ela vai estar na tua caixa d'água, então essa continuidade também é importante, você ter uma caixa d'água para garantir essa continuidade. Então, tudo isso junto, né, cada um segundo a sua especificidade ali, é muito importante. Além de tudo isso, integrar essa infraestrutura e serviço com a gestão eficiente dos recursos hídricos, então imaginar os rios como algo vivo e importante dentro de uma cidade, dentro de uma bacia hidrográfica, de modo que o saneamento não deve ser um atrapalho, né, um estorvo à qualidade e à quantidade de recurso hídrico disponível. Eu nem posso me apropriar da água que está ali para fazer um abastecimento, mas também não posso deixar que lixo seja encaminhado para dentro do rio, esgoto não tratado seja encaminhado para dentro do rio, e por aí vai. Né? Então eu tenho que integrar essa infraestrutura
de um modo que não prejudique o funcionamento natural, entre aspas, dos recursos hídricos. Reduzir controle de perdas de água, estimular a racionalização, isso não tem propriamente a ver com resíduo sólido, mas são estratégias importantes na área do saneamento. A prestação regionalizada do serviço com vista à geração de ganhos de escala, isso aqui é importante, então naquela linha do que eu falei, puxa, vamos atender bastante gente do ponto de vista de densidade populacional, e aí com isso eu consigo ter uma economia de escala, então ao invés de puxar 2 km de rede para atender uma pessoa a cada 100 metros, eu puxo uma rede para atender um condomínio de 600 apartamentos, então com isso eu acabo ganhando em escala, né, em custo, e viabilizo economicamente de uma maneira mais importante o meu sistema. Uma seleção competitiva do prestador de serviços, isso aqui é um recado especialmente para os municípios, porque os municípios podem contratar quem eles quiserem para fazer o serviço de saneamento, eles podem eles mesmos executarem o serviço de saneamento ou eles podem contratar alguém. Na medida em que eles contratam empresas, isso tem que obedecer, obviamente, às leis de licitação pública. E isso está incluso nessa ideia que você tem uma seleção que seja competitiva, né? Que você busca o menor preço, busca a maior qualidade da prestação de serviço. Uma prestação concomitante do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário, ou seja, pegar a mesma empresa para fazer os dois tipos de serviço. Por quê? Porque um é mais caro do que o outro, esse aqui custa mais do que o outro, esse aqui gera mais valor agregado, esse aqui gera menos valor agregado, então você fazer essa prestação concomitante, não só para viabilizar economicamente a prestação de serviço, que a mesma concessionária faça as duas coisas, mas também para você ter o consumidor atendido duplamente na sua necessidade, né, simultaneamente na sua necessidade. E aí você tem um canal único de prestação desses dois serviços. Diz ainda o artigo 8º, então, encerrados os princípios, todos esses eram princípios importantes do saneamento, vamos falar agora desse artigo 8º, em que o titular do serviço público de saneamento, ou seja, o município, pode delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços de acordo com a Constituição Federal. Então, o município escolhe se ele quer diretamente prestar o serviço, se ele quer contratar uma empresa, se ele contratar uma empresa, se ele vai contratar outra empresa para auditar e fiscalizar essa empresa. Então, embora tenhamos agências reguladoras, por exemplo, a Agência Nacional de Águas e tal, que faz esse papel de regulação, o município, quando ele contrata uma empresa, ele não se exime da responsabilidade pela contratação de serviço. Então, se eu tenho uma concessionária que vai lá, trata um esgoto de uma forma inadequada ou insuficiente, o município é corresponsável por isso. Então, se aquela concessionária está poluindo o meio ambiente, é obrigação do município perceber isso antes de qualquer outro órgão, antes de qualquer outro agente e tomar as medidas administrativas aplicáveis. Para isso tem contrato, para isso você pode acionar a justiça, para isso tem denúncias, enfim, o município ele é o garantidor da qualidade daquele serviço porque ele é o titular, ele é o dono, por assim dizer, da prestação de serviço de saneamento. Então, é obrigação dele prestar o serviço. É dele fiscalizar quem esteja prestando em seu lugar. Né? Então, é por aí que o legislador colocou. Então, a gente tem aqui que exerce a titularidade do serviço público de saneamento, como eu estava falando, os municípios em geral e o Distrito Federal, no caso do interesse local, o Estado, em conjunto com os municípios, que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, tá? Então, quando tiver região metropolitana, eu posso ter o Estado agindo como um interlocutor, como um agregador desses interesses comuns, tá? E aí isso vai se fazer através de uma gestão associada que a gente chama de consórcio. Né? Então vai fazer um consórcio público, nesse caso de haver regiões metropolitanas interessadas que têm um problema comum,
E aí o Estado ele pode ser esse interlocutor, esse agregador dos municípios. Tá? Artigo 52. A União elaborará sob a coordenação dos estatutos da cidade. Então já elaborou, né? Porque essa lei é de 2007. Já foi feita a lição de casa, embora nem sempre seja assim, né? Mas foi feito. Temos, então, está disponível na internet, um Plano Nacional de Saneamento Básico. Tá? Então, ele vale no território todo e ele contém toda a parte de diretrizes, metas, objetivos do saneamento aplicáveis a cada região, né? a cada pedaço desse sistema de saneamento. Complementam e detalham esse plano os planos regionais de saneamento. Então, quem deve elaborar isso? Os estados, o Distrito Federal e os municípios envolvidos nessas regiões integradas, né, regiões metropolitanas. Então, eles são obrigados a elaborar esse plano regional. E nesse plano nacional, como eu estava comentando, o que nele está contido? Estão contidos objetivos e metas nacionais e regionais, de curto, médio e longo prazo, com a universalização do acesso do serviço de saneamento. Geralmente, esses planos são feitos para horizontes de médio prazo, 20 anos mais ou menos. Tá? Então, da ordem de 20 anos é que esses planos são elaborados. Então, ele contém também diretrizes e orientações para o equacionamento das condicionantes de natureza pública institucional, legal, jurídica. Então, detalhes e regras complementares e técnicas para poder dizer como os municípios devem agir ou como eles não podem agir. Proposição de programas, projetos, diretrizes de planejamento, procedimentos para como é que eu avalio, como é que eu verifico, que tipos de indicadores eu posso utilizar para verificar a eficiência e eficácia das ações. No artigo 54 vai estar prescrito o seguinte: a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, então, na linha do que a gente já conversou, apenas rejeitos, que seria o resíduo do resíduo, né? Aquilo que não tem, né, passível de aproveitamento. Então, a disposição final, então, colocar em solo, né, disposição diferente de destinação, como a gente já conversou. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os municípios que tenham até essa data elaborado o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos ou Plano Municipal de Gestão Integrada. Então, todos deveriam fazer isso até 2020, exceto aqueles que cumpriram com o seu dever de casa e elaboraram seus planos. Isso aqui está escrito no novo Marco Legal de Saneamento, por quê? Porque é uma tentativa de se repactuar. O que estava previsto, que até essa data todo mundo deveria ter terminado nessa lei original de 2007. O novo Marco do Saneamento, aprovado agora em 2020, ele repactuou isso. Várias vezes o Congresso foi empurrando com a barriga e renovando essa data. E a última renovação de compromisso foi essa. Então, está prescrito agora, essa última regra que está valendo, a seguinte regra: até 2 de agosto, capitais dos estados e municípios integrantes de região metropolitana então, devem extinguir seus lixões, tá? E passar a destinar exclusivamente locais adequados. É isso que o legislador quer. Até agosto de 2022, para municípios com população superior a 100 mil. Depois, até 2023, eles vão diminuindo, né? Porque qual que é a lógica? Quanto menor o município, menor a capacidade de arrecadação. Então, mais difícil é do município conseguir encontrar uma solução para descartar ou para despejar os seus resíduos adequadamente. Então, percebendo essa dificuldade, o legislador criou uma hierarquia, escalonou essa implantação ou essa eliminação dos lixões por tamanho, do maior para o menor. Então, aqui 2023, para a população entre 50 e 100 mil habitantes, 2024 para menores que 50 mil, que é uma parcela importante dos municípios brasileiros, que dá 20% pelo menos.
vai dizer ainda no parágrafo 2º. Nos casos em que a disposição de rejeito em aterros sanitários for economicamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções, observadas as normas técnicas e operacionais e tal. Então, de novo, apesar dele ele querer que seja feito e ele cobrar, e o grande problema é que essa regra foi transgredida em 2007 e não se prenderam os prefeitos todos que deveriam ter sido presos, certo? Por não cumprir a lei. Não se tenta, assim, se tenta às vezes responsabilizar, mas não se consegue responsabilizar, porque o prefeito fala, mas eu não tenho dinheiro, não sei o que fazer, não tenho caminhão, não tenho gente, não tenho isso, não tenho aquilo, e aí a coisa vai sendo empurrada mais profundo. E aqui o legislador deixou essa brecha de novo, para que seja adotado, por exemplo, que além do aterro sanitário, o que poderia ser feito aqui, o que são outras soluções que poderiam ser dadas. Poderia ser outra qualquer, mas muito provavelmente o que ele faz, o que ele abre brecha quando ele coloca um dispositivo desse, é a utilização de aterros controlados, que seria uma transição entre o que é um lixão e um aterro sanitário, como uma estratégia válida. Então, aí vem os procuradores municipais se apegam num dispositivo normativo desse aqui para tentar livrar a cara do prefeito. Né? Então, a gente está melhorando, a gente observa os indicadores e está melhorando cada vez mais, mas ainda falta perna para chegar no ideal. Né? Então, se a gente percebe aqui nesses indicadores, né? Então, a gente tem um sistema, o Sistema Nacional de Informações do Saneamento, que a gente chama de SINIS, alguns dados do panorama aqui de 2018, que é dos mais recentes, estão divulgados de uma maneira estruturada. A gente percebe, os dados continuam muito parecidos, né? Então o Brasil com uma população de 208 milhões, sendo 176 milhões na área urbana, então a gente nota que o Brasil é essencialmente urbano, apesar de toda essa área rural, né? A gente vê a concentração das pessoas na área urbana, né? Das quais a gente percebe que da população total, de 2010 a gente tinha 80% com água, em 2018 a gente melhorou um pouco, 83%, mas você percebe que muita gente ainda não tem abastecimento de água com rede. Por quê? Porque as pessoas adotam outro tipo de solução onde elas estão morando, especialmente na zona rural. Poços, cacimba, outros tipos de fonte de água, manancial de água, por exemplo, subterrâneo. Você vê que na população urbana esse índice já é maior, né? 92%. Então, pode ser caminhão-pipa, pode ser outras coisas, né? O esgoto a gente vê que ainda é muito ruim, apesar de estar melhorando, né? De 46 para 53 é uma evolução aqui em 8 anos importante. Mas na área urbana a gente percebe ainda, apenas 60% do esgoto é coletado. E se ele é coletado, imagine quanto disso é tratado. Se a gente imaginar que metade é tratado, 30% só do esgoto coletado é tratado. E aí a gente vê os rios. Isso acaba justificando por que os rios estão como estão. Né? A coleta de lixo é um pouco mais bem resolvida que as outras coisas. Então, a gente tem coleta de lixo presente em 92%, 93% dos lares, assim por dizer, das pessoas atingidas por isso. Na cidade a coleta é bem mais efetiva, né? Apenas poucas pessoas, aqui 1 a 2% das pessoas que moram na cidade não têm coleta de lixo disponível. Então, passa a ser, a gente percebe como a coleta de lixo ela é abrangente. O que a gente peca é na hora de fazer alguma coisa com esse lixo. Então, a prefeitura ela coleta muito bem esse resíduo, só que depois ela pega e joga isso num lugar que não deveria, na sua maioria, né? Não em todos os lugares, mas na sua maioria acaba fazendo isso. E esse é o grande problema. Essa é a tentativa de se buscar eliminar os lixões, para que esse resíduo todo que é coletado seja encaminhado para locais devidos. E locais devidos não é pegar simplesmente e colocar tudo isso no aterro sanitário. Seria pegar o que é reciclável e reciclar, o que é compostável e compostar, e mandar apenas o que é rejeito, que seria aquilo que não é passível de aproveitamento, para os aterros sanitários. Né? Enquanto não surge uma solução melhor que essa. Um sistema de aproveitamento energético e tudo mais.
Mais alguns indicadores aqui, a gente percebe, ó, municípios com coleta seletiva. Então, de todos os municípios brasileiros, apenas 38% tem coleta seletiva. É muito pouco, né? Então a gente percebe que é muito pouco. Notem aqui aterro sanitário. O percentual que vai do resíduo que vai para o aterro sanitário, 75% vai para o aterro sanitário, do lixo coletado, né? Leia-se resíduo domiciliário e resíduo de limpeza pública. Uma parte menor vai para aterro controlado, que é aquela solução intermediária que eu falei para vocês entre o lixão e o aterro sanitário, é um lixão maquiado aqui, certo? E para o lixão, declaradamente, vão 13%. Então, bastante resíduo ainda acaba sendo jogado fora, né, inadequadamente. A gente tem o próprio saneamento como um instrumento de melhoria da qualidade de vida da população. A gente percebe que em 1960 a expectativa de vida da população era 48 anos, hoje ela já supera aqui os 77 anos. E isso aqui é fruto de várias coisas, né? É fruto de melhores condições de alimentação, é fruto de uma medicina mais desenvolvida, de uma farmacologia, remédios mais à disposição, mas também fruto de uma situação de saneamento mais adequada, né? É uma melhoria da qualidade de vida da população como um todo, né? de menos doenças de veiculação hídrica, né? Menos teria hepatite, cólera e outras coisas mais que são doenças de veiculação hídrica que a gente acaba combatendo quando implanta o saneamento apropriadamente. A gente tem também uma tendência de redução da população no Brasil, tá? Então, se em 60 a gente tinha uma média de 6,3 filhos por casal, por família, a gente tem agora em torno de 1,9 filhos por casal. Então, se aqui a gente estava em crescimento, né, de 2 pessoas a gente passava para 6,3 em média, aqui de 2 pessoas a gente passa para 1,9, ou seja, há um declínio, né? Com menos pessoas, a gente tem menos gente precisando de água, menos gente precisando de tratamento de esgoto, menos gente precisando de coleta e tratamento de lixo, que em linhas gerais é bom, né? Porque você vai ter, se por um lado econômico de arrecadação isso não é tão bom, porque você vai ter menos gente arrecadando o sistema, por outro lado você já tem um sistema parcialmente implantado e tendo menos gente você vai ter menos demanda para isso, né? Existe um problema de equilíbrio, mas quando as pessoas estão concentradas nas cidades, isso tende a dar economia de escala suficiente. De uma maneira geral, o Ministério das Cidades relata isso reiteradamente, que quanto menor o município, mais crítica é a situação, por conta da arrecadação propriamente dita, né? Imagina um município de 1.000 habitantes, arrecadando R$300 por ano para coletar o lixo, que é mais ou menos isso que a gente paga de taxa de lixo, R$1 por dia de coleta de lixo, nos municípios em geral. Como é que você vai dar conta de fechar essa conta, né? Pega um município para facilitar a conta aqui, um município de 1.000 habitantes, com R$300 por casa, né? Por IPTU ali. Você ter essa arrecadação de R$300, você não tem R$300.000, né? Então, as pessoas estão agrupadas em grupos de 3 ou 4 pessoas em média, você arrecadaria ali R$100.000 para custear a coleta de lixo, o tratamento do lixo, a operação do aterro sanitário durante todo o ano. É óbvio que isso não é viável, né? É óbvio que isso aqui não fecha essa conta. De custear os equipamentos, o combustível, o maquinário, isso aí a conta não fecha. Por isso que a solução atual dada no Brasil, especialmente no Paraná, é fazer consórcios. Então você agrupa municípios, pequenos, médios e grandes, para tentar ganhar essa economia de escala. Mas como é que o município pequeno vai bancar isso? Vai bancar proporcionalmente. O que acaba acontecendo na prática é que há um rodízio do local onde você vai, por exemplo, implantar o aterro sanitário. Cada hora é num município diferente. E muitas vezes o município grande ele não tem espaço para colocar o aterro sanitário e acaba indo parar no
um município pequeno. Essa seria uma das contrapartidas que o município pequeno estaria dando também. Então é por aí. A gente tem que, no Brasil, 1.257 cidades possuem menos de 5 mil habitantes, corresponde a 22% dos municípios brasileiros. Então, notem como a situação é crítica no país inteiro por conta desses municípios que talvez não devessem nem existir, né? Eles têm uma capacidade econômica tão pequena que eles não têm sustentabilidade econômica, né? Por outro lado, né, nesses municípios, por sorte, né, assim, fazendo um contraponto, né, cidades vivem menos de 2% da população brasileira, ou seja, o impacto deles também é pouco, né? Se eles não têm, eles geram pouco dinheiro para custear o sistema, eles também geram pouco lixo, também consomem pouca água, então, em geral eles acabam ficando mais pobres, mas o impacto acaba sendo reduzido também. E a disposição em solo do lixo continua sendo a solução mais adotada. Aqui é o último diagnóstico que está disponível do manejo de resíduos sólidos urbanos, que contém dados do Sistema Nacional de Informações do Saneamento, essa é uma publicação editada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então a gente nota aqui, nesse mapa, os municípios que participaram são os que estão em amarelo. A gente percebe como tem manchas brancas de municípios que não participaram, né? Que não forneceram informações para o governo, que não abasteceram o banco de dados com informações. E só isso já dificulta muito fazer a gestão adequada, né? Então, o governo federal tem dificuldade em fazer essa gestão também porque os municípios não fazem a sua parte. Por motivos diversos, né? Porque não tem gente, porque não tem computador, porque não tem capacidade, assim, de compreensão do próprio sistema, né, do que deveria ser feito, né, então, tudo isso. Então a gente nota que o sistema, a base de dados, é alimentada por apenas 2/3 dos municípios, que corresponde a 87% da população. Então é bastante representativo da população, mas é uma grande quantidade de municípios em que a informação é ausente, né? Por meio dessa coleta de dados, dessa base de dados, a gente percebe aquilo que a gente já tinha conversado da coleta seletiva, né? Mas a gente vê também que há um número mais ou menos estável, olhando ano a ano aqui, da quantidade de resíduos que vai para aterro sanitário, 77%, aterros controlados 10%, 12% para lixões. Então a gente não vê isso aqui diminuindo em uma rápida velocidade, como deveria, ou como se propõe ali o legislador, né? A ideia é eliminar essa barra em cinza aqui do Brasil. Mas enquanto não chegar nos pequenos municípios, isso aqui também não evolui, não chega nessa meta. Aqui um panorama de como o Brasil também ele é diferente em termos de região, em termos de atendimento ao que se pretende nas regiões. Então você vê que no sul do país se utiliza muito mais aterro sanitário comparativamente ao Nordeste e especialmente ao Norte. Então, no Norte apenas 41% dos municípios se utiliza aterro sanitário, certo? No Sul é 93%. E aí a gente vê os lixões, tem marrom aqui, ó, 26%, joga o lixo no lixão. Aqui no Sul apenas 1,6%, no Sudeste 2,1%. Então você vê uma discrepância bem grande aqui, ó, 1/4 dos municípios aqui dessas 3 regiões acabam jogando o lixo em lixão. Então é esse tipo de realidade que tem que mudar, né? Então a gente tem um gráfico antigo, de dados antigos, mas ele mostra para a gente como é que foi a evolução no país, tá? Então, em 2002 tínhamos aqui que 70% do lixo era jogado a céu aberto. Então, se hoje está ruim, já foi muito pior, tá? Então, 20 anos, 30 anos atrás, a situação era muito pior. E eu faço questão de mostrar isso aqui para a gente ver como está evoluindo. Então, a gente jogava 70% a céu aberto, que era o lixão, propriamente dito. Apenas 17% iam para aterro sanitário. Esse número que a gente acabou de ver que é 70%, ele era 17% 20 anos atrás. Tá? Então, aterro controlado, 13%, usina de compostagem praticamente não existia, incineração também não.
Isso é um processo de amadurecimento. Então aqui é um outro gráfico que eu também gosto, que também ele é antigo, ele só pega da década de 90 até o ano 2000, mas também mostra como os lixões e vazadouros aqui a céu aberto, eles declinaram bastante a partir dos anos 95, por conta do que? É política, vontade política de fazer a coisa certa, de mudar, de transformar essa realidade, certo? Então, os lixões foram diminuindo na medida em que os aterros controlados foram aumentando. O que é isso? Eles foram transformando o que era lixão, aplicando algumas técnicas de engenharia, que depois a gente vai conversar um pouquinho, para ir transformando isso em aterro controlado ou substituindo isso por um aterro sanitário, que a gente nota que foi aumentando, que é a distância dessa barra em azul aqui, certo? E outras estratégias aqui também sendo implantadas, né? Então, a gente percebe como a coisa foi mudando a partir da década de 90 no Brasil. Uma coisa que é importante vocês guardarem é que, em média, ou em linhas gerais, a matéria orgânica do resíduo brasileiro, ela corresponde à metade, cerca da metade de todo o lixo gerado pela população, tá? Então, na média, 52% aqui, podem admitir aí 50%, metade do lixo é matéria orgânica. E é justamente essa matéria orgânica que hoje ainda a gente precisa evoluir. A gente precisa fazer a compostagem, a gente precisa fazer o aproveitamento dessa matéria orgânica que hoje em dia está sendo desperdiçada na maior parte do país e representa metade do lixo. Tá? Então a gente negligencia esse problema. Deveria prestar mais atenção nessa fração orgânica aqui. A gente fica muito atento ao que é reciclável e tem maior valor agregado. Natural começar por aqui, mas já passou da hora da gente prestar atenção nesse outro aspecto também. Então, uma fração importante é papel, plástico, metal, vidro, isso aqui também vai mudando ao longo do tempo, né? Hoje em dia essa fração de plástico já é maior e tal, mas essa fração orgânica de metade do lixo, ela deveria ser melhor tratada. O governo do estado do Paraná tem suas próprias políticas de estado. Então, em 95, na mesma época que vocês perceberam que aquele gráfico começou a mudar, então, no Paraná também estava sendo feita a lição de casa e instituiu uma política que tinha por objetivo eliminar esses lixões todos, porque 95, no ano de 95, 95% dos resíduos sólidos urbanos ainda eram jogados em lixões. Então, em 99 foi instituída uma lei estadual que tinha por objetivo eliminar 100% desses lixões. Então, em 2000 já melhoraram esses índices, mas ainda se tinha 61% dos resíduos jogados inadequadamente. Então, a gente criou em 2003 uma política de resíduos sólidos do estado do Paraná, revisada, aqui criou a demanda, né, da necessidade da política, mas ela foi criada, estruturada, publicada em 2003. 10 anos mais tarde foi elaborado um plano de regionalização integrado, então os municípios foram integrados, foram agrupados, foram instituídos grupos de trabalho para poder trocar experiências. Em 2018 a gente tem um plano estadual de resíduos sólidos novo e nesse ano, 2021, saiu uma nova política estadual de resíduos sólidos. Tá? Essa política de 2003, ela tinha por objetivo eliminar 100% dos lixões e minimizar em aspecto quantitativo 30% dos resíduos. E como é que ela se propunha isso? Utilizando ações que iam do estimular, implementar, promover, licenciar, monitorar, fiscalizar e capacitar, e como instrumentos de implantação, obrigar que as áreas de aterro sanitário, por exemplo, fizessem estudos de impacto ambiental. Então isso não era uma prática corrente. Hoje em dia não se consegue mais implantar um aterro sanitário sem fazer o licenciamento ambiental. E para fazer o licenciamento ambiental, você precisa primeiramente apresentar um estudo de impacto ambiental que passa por audiência pública. Então é um processo dolorido, entre aspas, é um processo custoso administrativamente falando e também financeiramente falando. Tá? Então,
Para isso você vai ter que projetar aterros, vai ter que executar infraestrutura. Então, nessa época, a Caixa Econômica Federal ela lançou linhas de financiamento, linhas de crédito para os municípios elaborarem seus próprios projetos de aterro sanitário, para comprar maquinário, para fazer essas coisas todas que estavam pendentes nos municípios. E essa política de 2021, ela vem com esse horizonte de planejamento de 20 anos, com a obrigação de ser revisado a cada 4 anos. Uma das suas caras, uma das suas marcas é que ela apresenta a logística reversa como um dos instrumentos para poder promover essa política de resíduos sólidos. Então está previsto lá que daqui para frente as empresas que produzem produtos passíveis de logística reversa, seja do próprio produto pós-consumo ou das suas embalagens, vai ter que apresentar um plano desse quando for se licenciar ambientalmente, ou quando for renovar sua licença, vai ter que apresentar um plano de logística reversa. Também criou uma plataforma nova, digital, chamada Contabilizando Resíduos, que é uma espécie de um banco de dados de coleta. É um resgate ao banco de dados. Ele sempre não, ele já existiu em outros momentos da história, mas estão rebatizando aqui e refundando esse banco de dados de resíduos para tentar dar novo gás a ele. E tem também uma parte interessante que é a responsabilização dos grandes geradores. Então vamos ver um pouco mais aqui como é que é essa responsabilização dos grandes geradores. Está previsto assim nessa lei estadual. Artigo 5º. Os grandes geradores de resíduos sólidos do Estado do Paraná serão integralmente responsáveis pelo gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos por eles gerados e pelos donos dele decorrentes. Ou seja, quem responde pelos resíduos do grande gerador são os grandes geradores, certo? Cada um responde pelo seu resíduo. Para o cumprimento desse artigo, os municípios, por regulamento próprio, devem identificar quem são os grandes geradores. Então, o município diz quem é grande e quem é pequeno. Então, a faixa de valor de geração muda de município para município. Só para vocês terem uma ideia, aqui no município de Curitiba, o limiar é 600 litros por semana. Quem gera mais de 600 litros por semana é grande gerador. Quem gera menos de 600 litros por semana é pequeno gerador. Tá? E os grandes geradores devem fazer o quê? Adotar medidas que promovam a redução da geração dos resíduos, principalmente os resíduos perigosos, da forma prevista. Então, a ideia é essa, é incentivar que se faça aí, primeiro, o controle desse resíduo, que ele não extravie, que não seja jogado de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas também se busca incentivar estratégias para repensar o que está sendo feito, para ver se não é possível diminuir a geração de resíduos. Tá? Então, diz essa política aqui que a ideia é promover. Então, o que se pretende promover? A prevenção e a minimização da geração de resíduos sólidos. Estou falando ainda da política estadual, né? A não geração, redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem dos resíduos, o tratamento e destinação adequados, a prevenção, minimização e mitigação dos impactos ambientais negativos, a própria sustentabilidade nas suas várias dimensões, a inclusão, proteção e valorização dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Eu já nem se usava mais esse termo, catadores e catadoras. Hoje em dia se costumava utilizar o nome agentes ambientais, mas aqui o legislador optou por voltar às origens e chamar as pessoas que manejam esses resíduos de catadores e catadoras de materiais recicláveis, tá? Bem como suas cooperativas e associações. Então, é inserir essas pessoas nesse processo, de modo que elas possam conseguir sua renda de uma maneira digna, mas também integrada e colaborando no sistema como um todo. E trabalhar com a recuperação e aproveitamento da fração orgânica dos resíduos. Notem, lembra que eu falei ali dos 50%? Então, aqui tem um incentivo legislativo para que o município não esqueça de tratar a fração orgânica. Talvez esse seja o próximo passo a ser dado, que eu considero bem importante, que é fazer uso de tecnologias como compostagem e biodigestão para essa fração orgânica, é gerar biogás, é gerar biomassa, é aproveitar esse material para fazer adubo, para fazer, enfim, o que puder.
Então é isso, a política estadual de resíduos sólidos do Paraná trata nessa linha de ação. Então, como a gente viu hoje, as várias normativas, as várias tratativas que a Lei de Resíduos Sólidos traz para a gente no âmbito federal, no âmbito estadual também, sobre a política estadual. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, aí está o meu contato, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos.